Oi, oi, pessoal. Então, vamos dar início hoje à nossa segunda parte, tá, do Java, trabalhar um pouquinho com os nossos condicionais ou as nossas estruturas de seleção, tá? Então, vamos lá. Temos aí o nosso roteiro, tá? Esse roteiro apresenta todas as estruturas, mas hoje eu vou falar apenas das seleção simples e da seleção composta, tá? Então, o if e o if else. Bom, mas para falar um pouquinho com vocês de seleção, a gente precisa voltar aí em alguns operadores que a gente não trabalhou ainda, tá? Que eu não mostrei ainda para vocês, que são os operadores relacionais em Java, tá? Então, eles vão basicamente estabelecer uma relação de comparação entre valores ou expressões. Então, nada mais é do que a mesma coisa que vocês vinham trabalhando lá no visual, tá? O resultado sempre vai ser um valor lógico, então um boolean aí, tá? E aí eu tenho uma tabela aí para vocês que mostra justamente a notação no Java, tá? O que é que tem de diferente, Cris? O que é que a gente tem, o que é que mudou, tá? Então, basicamente, só dois operadores aí, tá? Então, o operador do igual, que agora vocês vão utilizar dois sinais de igual. Por que isso? Porque esse sinal de igual anterior aqui, ó, a gente utiliza hoje no Java para atribuição, tá? Então, se você quer comparar se um valor é igual a outro, se uma expressão é igual a um valor, uma expressão é igual a outra expressão, vocês vão utilizar aí os dois sinais do igual, igual, aqui, ó, a igual a b, tá? E o sinal de diferente, tá? Que é uma exclamação e um sinal de igual, tá? Então, antes a gente usava o menor maior, agora a gente vai utilizar exclamação e igual, tá? Então, isso aqui vai fazer referência ao nosso operador que vai avaliar se algo é diferente, tá? Bom, nossos operadores lógicos, tá? Bom, os operadores lógicos são aí utilizados para concatenar ou associar expressões que estabelecem aquelas relações lá de comparação, tá? Então, se eu quero associar várias relações de comparação, aquelas relações que a gente viu lá com os operadores relacionais, a gente pode utilizar aí os operadores lógicos para fazer essa junção, tá? Fazer essa associação entre as expressões. Bom, temos aí, novamente, operador i ou e não. Só que agora a notação no Java. O i a gente utiliza o i comercial duas vezes. O ou a gente utiliza a barra, tá? Duas vezes. Essa é aquela barra que está lá perto do shift, tá, gente? E o não a gente utiliza a exclamação, certo? Então, se vocês pararem para olhar lá o operador relacional diferente, é justamente uma negação da igualdade. Então, é não igual. Então, é diferente, tá? Então, esse daqui, ó, significa o não, tá? Uma negação. Ele inverte o valor, tá? Bom, basicamente, a gente também, no Java, ele permite que a gente utilize a operação do i e do ou com só parte desse operador. Então, só com um i lógico ou só com um ou lógico, tá? Um só, tá? Qual é a diferença, Cris? Eu posso usar qualquer um? Você vai poder usar qualquer um, tá? Mas o que é que acontece? Esse daqui que vem os dois operadores juntinhos, os dois i comercial e esse daqui que é as duas barras, eles são mais eficientes. Como assim, Cris, mais eficientes? Porque é o seguinte, quando você tem uma cadeia de expressões a serem avaliadas, ele começa a fazer a avaliação e, por exemplo, um ilógico. O ilógico não vai permitir um false, né? Então, uma relação de falso com alguma coisa nunca vai dar verdadeiro, tá? Então, se ele encontra um valor falso, ele já para ali, ele já sabe que não vai dar certo. E aí, ele parou e já continua outra linha de comando, tá? Enquanto o i comercial sozinho, um só, ele é uma comparação bit a bit, então ele necessariamente ele vai até o final da sua condição para fazer todas as avaliações possíveis, tá? Então, você pode ou fazer essa quebra se ele já achar alguma coisa que não se enquadre e ele já sai da condição, ou você usa só um i comercial e aí ele vai fazer essa comparação bit a bit e aí vai
vai até o final lá da sua condição fazendo essa operação, tá? E aí o ou vai do mesmo jeito, certo? Então ele também pode parar, né, essa avaliação em um determinado ponto e retornar, dependendo da avaliação que está sendo realizada nele. Bom? Bom, então aí, ó, nossa tabela verdade, tá? Desses operadores lógicos. Então aqui eu tenho uma variável A, uma variável B, os possíveis valores para ela, tá? Então falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E B aqui, ó, falso, verdadeiro, tá? Então, eles estão dispostos dessa forma para que todas as possibilidades, quando eu tenho duas variáveis, sejam ajustadas, tá? E aí nós temos aqui, ó, o ilógico. Então, o que é que o ilógico diz? Ele só vai ser verdadeiro se um e outro for verdadeiro. Então, A e B verdadeiro, aí ele vai dar verdadeiro, tá? Então, se você usar, por exemplo, esse comercial duplo aqui, ó, se ele fizer uma avaliação e o A der falso, ele já não continua. O de cá já não continua. Esse daqui ele ainda vai até o final, certo? Bom, mesma coisa aqui com o ou, tá? Então, falso com falso dá falso, tá? Então, quando é que ele vai dar verdadeiro? Quando um ou outro for verdadeiro. Então, esse é verdadeiro e esses dois são verdadeiros, tá? E esse daqui é o não, tá? Então, eu estou negando. Então, o A é falso, vira verdadeiro. E quando aqui ele é verdadeiro, ele vai virar falso. Simplesinho. A mesma lógica que vocês já vinham trabalhando, certo? Bom, vistos os operadores, vamos falar um pouquinho sobre as nossas estruturas condicionais ou estruturas de seleção. Tá? Então, elas são utilizadas quando existe aí a necessidade de verificar algumas condições e, a partir dessas condições, executar um determinado bloco de instrução ou não. Tá? Bom, e aí os testes aí, eles vão ser utilizados justamente para verificar essas opções de escolha. Tá? Então, como é que a gente vai conseguir fazer essas avaliações dessas condições, esses testes aí de condição, tá? Para a gente tomar o rumo certo. Bom, primeiro nós temos a nossa seleção simples. Tá? Então, estrutura aí para utilizada para verificar se uma condição é verdadeira. Então, ó, olha lá o nosso fluxo. Se uma determinada condição é verdadeira, ele executa um conjunto de instruções, tá? Caso contrário aí, ó, se ela for falsa, ele pula direto aqui, ó, e segue o caminho dele. Então, ó, se uma dada condição é verdadeira, se for, tá? Então, se for verdadeira, ele vai executar um bloco de comando. Caso contrário, o programa segue seu fluxo, certo? Toda condição aí pode ser encarada como uma pergunta que pode ter a resposta verdadeira ou falsa, tá? Então, a condição, basicamente, você está fazendo um questionamento, você está fazendo uma pergunta. E a essa resposta vai ser ou verdadeiro ou falso, tá? Certo, Cris, eu lembro isso aí, a gente já estudou, já tem essa noção. E no Java, como é que a gente vai fazer? Bom, no Java, a gente vai utilizar aí o comando if, tá? Essa aqui é a nossa sintaxe do if. Então, if, que é o se, tá em inglês, tá? If, uma determinada condição, entre parênteses, abre chave, bloco de instrução, fecha chave. Cada instrução deve ser finalizada aí com ponto e vírgula, certo? Então, ó, temos aqui um exemplo de um condicional simples. Então, esse código aqui, o que é que ele faz? Ele avalia se o número é par, tá? Então, tenho aqui, ó, que eu já comentei com vocês, a nossa variável scanner, tem um número inteiro n, e aí eu peço para que o usuário digite esse número inteiro. Então, vou receber essa entrada, né, que ele vem como um número inteiro e vai ser armazenada na minha variável n. E aí eu entro para a minha seleção, para o meu condicional, tá? Então, se o resto, lembram aí, ó, porcentagem é o resto. Resto da divisão de n por 2 foi igual a zero. Então, quando o resto de n por 2 foi igual a zero, quer dizer que ele é um número par, tá? Então, eu vou lá e vou dizer assim, ó, impressão de tela aí, ó, o número n é par. Tá? Então, basicamente, é assim que vai funcionar, tá?
Então, ó, dando aí uma ênfase, tá? Na nossa estrutura if, tá? Essa daqui, nossa estrutura if. O que é que vocês também têm que verificar nessa nossa estrutura, tá? Bom, geralmente, o nosso conjunto de instrução, ele vem aí, ó, delimitado por chaves, tá vendo? Então, depois da minha condição, eu abro a chave. Depois que eu der as minhas instruções, eu vou fechar a chave. Até aí, tudo tranquilo. Só que o que acontece? O Java permite que você não use as chaves. Em que caso eu posso usar, não, deixar de usar as chaves? Quando eu tiver apenas uma instrução para ser executada. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aí eu só tenho uma instrução. Então eu posso fazer aí uma alteração, tá? E aí, ó lá, ó, tirei as chaves, tá? E aí ele roda normalmente. Por que isso acontece? Porque eu só tenho aqui, ó, uma instrução a ser executada. Se eu tivesse duas instruções e deixasse sem as chaves, ele só ia executar a primeira e a segunda ele ia considerar que era fora do if, tá? Então não fazia parte do if. Então se tem mais de uma instrução, vocês têm que utilizar as chaves. Se tiver uma só, aí vocês podem deixar para lá as chaves e vai usando aí normalmente, tá? Bom, então, nosso condicional simples. Nossa seleção composta, o condicional composto, aí já vai prever aí um conjunto de instruções, para caso a condição seja verdadeira e caso a instrução seja falsa, a condição seja falsa, tá? Então, olha aí, ó, nossa condição, se ela for verdadeira, executo um bloco, se ela for falsa, eu executo outro bloco de condição de instruções e sigo o rumo, tá? Então, na minha seleção composta, como a gente já viu lá atrás, tá? Eu tenho aí condições, eu tenho instruções, tá? Diferentes para as diferentes respostas que eu posso obter na minha condição, ok? Vamos lá ver no Java, tá? Então, no Java, ó, se uma determinada condição for verdade, ele executa os blocos de instruções. Caso contrário, é o nosso else. Tá? Então, else, caso contrário, executa esses outros blocos de instruções aqui. Vamos lá no nosso exemplo. Então, antes eu tinha avaliado só se o número era par, tá? E agora eu vou avaliar o número e vou dizer se ele é par ou ímpar, tá? Então, dei um plus aí na nossa questão, tá? Então, segue, ó, a mesma coisinha, e aí digito o número, entra o número, avalio aqui ó, se o resto da divisão dele por 2 é igual a zero. Se for igual a zero, eu já aviso, ó, o número é par. Caso contrário, ou seja, se essa condição der falsa, ele não vai executar esse bloco aqui do if, ele vai executar o bloco do else, tá? Então, o número aí, nesse caso, vai ser um número ímpar, tá? Então, bem simples, tudo dentro do que vocês já tinham visto. A única diferença agora é que vocês vão trabalhar com chaves, que vocês não trabalhavam antes, né? Então, vocês tinham os delimitadores aí do, do if, do se, né? Era o fim se. E do if else também era o fim se no final, né? E quando a gente colocava a palavra else, ele já interpretava que o bloco de condições do if já tinha finalizado. Então, agora a gente precisa colocar as chaves, tá? Para determinar qual é o bloco da condição verdadeira e precisa colocar também as chaves no bloco do else, que é caso a condição se torne falsa, tá? Seja falsa. E aí ele faz essa execução. Simples, básico. E aí a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Em relação a esses dois tipos de seleção, para que vocês vão fixando novamente só a sintaxe, porque a lógica de vocês já foi trabalhada, tá? E na nossa próxima aula, aí eu vou colocar esses comandos encadeados, que vocês também já viram a lógica, mas vamos ver como é que a gente fica aí, encadeado, e também o comando escolha, né? Que vocês conhecem como comando escolha, que aqui no Java é o comando switch, tá? Então, é uma seleção múltipla, né? Que a gente pode fazer também, né? Então, tem múltiplas seleções e a gente vai selecionar uma delas aí para poder executar. Bom, mas esse é assunto para uma outra aula, tá? Então, na aula de hoje, bem simplesinho. Então, vai lá na turminha do Class,
pega lá a lista de exercício 03, ou então no SIGA-A vocês também conseguem pegar a lista de exercício 03, ok? Então é isso aí, e a gente se vê segunda-feira.